A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos os amados irmãos. Amém? Desejo que durante todo este dia, o primeiro dia da semana, o Espírito Santo, esse nosso amigo fiel, consolador amado, ele venha restaurando as nossas forças, fortalecendo os nossos passos e que ele venha cada dia mais ministrando, nos orientando, falando ao nosso coração, para que tudo o que façamos, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, de pensar, ela tão somente glorifique e exalte o nome do nosso Salvador. Amém, amados? Aqui quem vos fala é a irmã Milene, trazendo-lhes o café espiritual. E eu convido a todos para que façamos juntos a leitura da palavra do nosso Senhor, que se encontra aqui no livro de Jó, capítulo de número 2 e o versículo de número 9 e 10, que nos diz assim as Sagradas Escrituras. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém lhe disse: como fala qualquer doida? Falas tu? Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia! Amém? Louvado seja o Senhor por sua gloriosa palavra, palavra viva e eficaz. Amados, nós percebemos aqui duas características em Jó. Primeira, Jó é um homem perseverante. Segunda, Jó é um homem de coração grato. Jó mantém a gratidão no seu coração a Deus. Vejamos que, mesmo diante da fala da sua esposa e da situação de flagelo que Jó estava passando, ele não esqueceu da bondade de Deus para com ele e com a sua família. Vejamos a pergunta da esposa de Jó aqui, no versículo de número 9. E lhe disse sua mulher: ainda retens a tua sinceridade? Aquela mulher reconhece que o seu marido, mesmo diante daquela adversidade, mesmo diante daquela situação parecendo ser uma situação de desprezo de alguém que não tinha ninguém por ele, mas ela reconhecia que Jó mantinha a sua sinceridade diante de Deus. Jó era um homem que perseverava em crer que Deus estava no controle da situação. Mesmo ele não estando entendendo nada, mas Jó perseverou em ter um coração sincero e grato a Deus. Jó declara no versículo de número 10 a sua esposa que assim como ele recebeu o mal, assim como ele recebeu o bem, ele não receberia também o mal do Senhor. Jó começa a compreender que nós que somos verdadeiros adoradores, precisamos adorar a Deus em toda e qualquer situação. O verdadeiro adorador, ele não só adora quando tudo vai bem. Ele não só adora quando a despensa está repleta. Ele não só adora quando a saúde está tudo bem, em perfeito estado. Ele não só adora quando o matrimônio vai tudo bem, sem discussões, sem contratempos. Ele não adora apenas quando a família está toda restaurada, tudo em seus devidos lugares. Ele não só adora quando a vida financeira está tranquila e equilibrada. Um adorador e um coração grato, um verdadeiro adorador, ele precisa ter um coração grato em todo o tempo. E como é difícil nos dias de hoje encontrar pessoas gratas a Deus quando elas estão vivendo o dia de lutas. Geralmente, quando algumas pessoas estão passando por momentos de deserto, por momentos de intempéries na sua vida, por momentos de aflição, de flagelo, de dor, de luto, a primeira atitude que essas pessoas têm, elas querem blasfemar contra Deus, reclamar do que Ele faz, por Ele não ter respondido a sua oração de acordo à sua vontade e o seu querer. Pessoas se afastam dos ministérios, se afastam da igreja. Pessoas falam mal dos seus líderes. Vejamos que Jó vai contra essa maré. Jó vai até contra a própria esposa, onde ele pôde recordar que Deus também o havia feito muito bem. Amados, nós
tomamos aqui lições com Jó valiosíssimas. Aprendemos através do testemunho de Jó que devemos louvar e exaltar a Deus em qualquer situação e que a gratidão é uma das características de um verdadeiro adorador, de um servo do Senhor. Que possamos verdadeiramente tomar como lição a vida de Jó e que possamos ter um coração sincero mesmo em meio às adversidades, à dor da vida, mesmo em meio às dificuldades, mesmo quando a resposta do Senhor não for aquilo que nós tanto desejaríamos que fosse, mesmo quando o Senhor nos responder com não, mesmo quando o Senhor não abrir a porta que nós tanto desejaríamos que Ele viesse abrir, mesmo quando olhamos em nossa volta e só encontramos dor, só encontramos desprezo, só encontramos calúnia, só encontramos humilhação, possamos ter um coração sincero e grato a Deus. Que nós possamos ser um exemplo vivo de alguém que anda em perseverança, de alguém que avança, de alguém que não desiste, de alguém que continua a louvar a Deus mesmo em meio às suas adversidades. Mesmo quando a tempestade chegar à sua casa, que você lembre-se da perseverança, do coração sincero e do coração grato que Jó teve ao Senhor. E ele manteve mesmo diante de uma situação que só dizia, não há mais jeito. Deus se agrada de um coração grato. Deus se alegra de alguém que tem um coração sincero. Façamos uma reflexão. Será que eu e você somos gratos ao Senhor? Será que nós o agradecemos em todo o tempo? Será que quando estamos passando pelas lutas da vida, nós nos recordamos do todo o bem que o Senhor já nos fez? Porque grandes coisas já fez o Senhor por nós e nós precisamos nos recordar. Nós precisamos, diante da dor, nos lembrarmos de todo o bem que o Senhor já fez e recordarmos que o que nos mantém vivo são as misericórdias de Deus, porque na verdade de nenhum favor de Deus somos merecedores. Vivemos debaixo da graça e da sua misericórdia. Recebemos todos os dias um presente chamado vida e uma oportunidade de mudarmos a direção do nosso caminhar, de sermos alguém sinceros, perseverantes, gratos a Deus, de nos tornarmos verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade, porque a Bíblia nos diz que é dos tais que o Senhor procura. Que nós possamos avaliar a nossa fala, avaliar a nossa conduta. Muitos agem de forma incoerente, falam que adoram a Deus, falam que são verdadeiros adoradores, mas quando chega a adversidade à sua porta, quando chega a luta, quando chega o luto, quando chega a dor, quando chega o desespero, a primeira coisa que fazem é falar mal do Senhor, perguntar onde Deus está e dizer que Deus esqueceu dele. Amados, Hernandes Dias Lopes, em uma das suas falas, disse assim: a nossa maior necessidade não é de coisas, mas de Deus. Aleluia! Que você possa lembrar que se está lhe faltando algum bem, se você está vivendo num momento de escassez em alguma área da sua vida, lembre-se que o que mais você necessita é de Deus. Nós precisamos a cada dia priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, porque as outras coisas que serão necessárias para nós, o próprio Deus tratará de acrescentá-las. Amém? Vamos orar? Maravilhoso, soberano, grandioso e poderoso Deus, aqui estamos, Pai, reunidos em Teu nome. Eu quero Te louvar, Te bendizer, Te engrandecer, Senhor, na beleza da Tua santidade, por mais um dia que o Senhor nos acrescenta, Senhor, à nossa vida. Muito obrigada por todo o bem que o Senhor já nos fez. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que se inicia. Obrigada por Teu perdão, por Tua misericórdia e por Tua graça para conosco. Pai, em nome de Jesus, agora eu Te suplico por cada ouvinte do Café Espiritual, onde quer que esteja
esteja chegando este áudio, eu te suplico, Senhor, entra, ó Deus, na família desse amado ouvinte, entra na sua mente e no seu coração e faz-o ser pessoas gratas a ti, Senhor. Que essa família seja cada dia mais, ó Pai, dependente de ti e que estas famílias, ó Pai, compreendam que o que mais nós necessitamos não são de bens, mas é da tua presença, porque a tua presença é o maior bem que o ser humano pode ter, porque através da tua presença somos consolados, somos fortalecidos, edificados, somos protegidos, guardados, ó Pai. Faz-nos entender, Senhor Deus, que tu é o bem mais valioso que alguma pessoa já na sua vida poderia ter. Deus, muito obrigada, porque não fomos nós que te escolhemos, mas foi o Senhor quem escolheu a nós. Faz-nos, ó Deus, a cada dia mais valorizarmos a tua escolha. Faz-nos, ó Deus, a cada dia mais te amarmos, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, a ter um coração grato em toda e qualquer circunstância. Abençoa os amados ouvintes do Café Espiritual, Deus. Fortalece os seus passos, edifica-os em ti para o louvor da tua glória. É tudo o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém.